pessoal, eu sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto EducBank, e mais uma vez estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. O Pode Falar Gestor é um espaço compartilhado em que exploramos temas ligados à educação do Brasil e do mundo. E hoje recebemos aqui 3 convidados mega especiais, com visões bastante diversas, para discutir um tema muito importante, que são os pensamentos inclusivos e científicos da próxima geração. Tenho aqui a honra de apresentar a professora Carmen, mantenedora do Colégio Pauliceia, da Zona Sul de São Paulo, professor Ronaldo Barbosa, professor da Unicamp, do Instituto de Artes e do Instituto de Geociências da Unicamp, e o nosso ilustre mentor, colaborador e também empreendedor, né, nessa área de gestão, professor Edgar Falcão, que está aqui para contar para a gente. Professor Edgard Falcão, para quem quiser encontrá-lo no LinkedIn. Muito obrigada a todos vocês por participarem com a gente. Eu queria começar com o professor Ronaldo explicando para a gente como é que os professores podem fomentar esses pensamentos inclusivos e científicos nessa próxima geração. E por que isso é importante, professor Ronaldo? Legal. Uma pergunta bem simples, né? Bom, vamos entender pensamento científico como sendo aquele pensamento rigoroso, do ponto de vista mais acadêmico, né? Aquele pensamento que não é subjetivo, que é reprodutível, que leva a um resultado, que depende de hipóteses, né? E cujas hipóteses são confirmadas ou desmentidas, né? E essa postura a gente pode chamar de científica, vamos dizer assim, até certo ponto. Vou deixar o inclusivo para daqui a pouco, tá bom? Mas o ponto que chama atenção, né, nesse debate sobre pensamento científico é que até muito pouco tempo atrás a gente tinha hipóteses e a gente coletava os dados, né, que confirmavam ou não confirmavam os nossos dados. O que está acontecendo hoje é que a gente começa a ter os dados antes de ter as hipóteses. Então eu queria começar o nosso debate aqui chamando a atenção para isso, né, acenando para esse ponto. A própria ideia, a construção do pensamento científico hoje está em xeque, né? A gente precisa repensar certas posturas tradicionais que envolvem esse tema do pensamento acadêmico, científico, tradicional. A gente tem dados e a gente formula hipóteses com base nos dados. Isso é uma inversão que alguns anos atrás seria considerado um erro, né, do ponto de vista metodológico. Então eu queria começar por esse ponto. Inquietante, no mínimo, né, a sua provocação aqui. Do ponto de vista científico, inquietante. Vamos lá, professor Edgar, qual é o seu comentário? Como é que a gente continua essa inquietação? Essa inquietação me leva a uma preocupação que eu tenho hoje, que o pensamento crítico está sendo afastado das pessoas. As coisas chegam de maneira conclusivas. Os dados chegam já estabelecidos, pré-estabelecidos. Nós esquecemos que a ciência é uma coisa que a gente não inventa, a gente descobre. O pensamento científico está vinculado à curiosidade, está vinculado à crítica daquilo que se vê. Existe mais por trás disto. Então, o volume de informações que a gente recebe e muitos dados já concluídos para nós, questões estabelecidas, muitas vezes tiram essa possibilidade do pensamento. Eu questiono muito o processo decisório colocado da maneira que está hoje, porque as coisas chegam já delimitadas. Então, colaborando com o que o professor falou, houve uma época em que o aluno tinha que entrar, o jovem tinha que entrar numa biblioteca sem grandes perspectivas efetivas. Ele não tinha informação efetiva, ele tinha que levantar muitos dados, ele ia caminhar por um caminho e descobrindo muitas coisas na hipótese de chegar a algum objetivo claro. Hoje as coisas você põe no Google, pergunta para o Google, o que é isso? Ele já te responde. Uhum. Então, acabou fazendo com que as pessoas se acomodassem. E essa acomodação é uma coisa que preocupa para mim. Professora Carmen, que além de mantenedora, também é psicóloga
e trata dessas questões relacionadas a alunos com deficiência, de déficit, né, de aprendizagem, de inclusão. Qual é o seu ponto de vista na prática, isso, na sala de aula? Então, gente, o que eu estou aqui ouvindo vocês falarem e fico pensando assim, o meu dia a dia, né? O nosso chão da escola, como funciona. Como que esse jovem que não vai mais para a biblioteca e tem o Google na mão, pode ser uma pessoa extremamente, como é que eu vou dizer? Interessante e voltada para uma série de coisas que às vezes a gente fica falando, poxa, mas era assim, agora é desse jeito, né? Então eu vejo, quando a gente fala, inclusive quando se fala de ciência em educação, eu acho muito importante, porque eu trabalho com a questão da inclusão. Não a inclusão só da deficiência, a inclusão da diversidade. Tá? A gente trabalha num mundo, hoje em dia, cada vez mais voltado para isso. Exatamente. Tendo esse olhar, a gente tem que justamente pensar o seguinte, no que a ciência nos ajuda? Né? A gente não precisa e não deve trabalhar com dados que não tenham comprovação científica, também na educação. Por quê? Porque tem jeitos e jeitos de trabalhar esse processo educativo e que está muito voltado às comprovações no sentido de ter uma fundamentação científica. Então, pensamentos inclusivos, eu acho que ele tem que ser fomentado desde que a criança é muito pequenininha, né? Eu diria até no próprio gerar dessa criança, no próprio seio dessa família, porque nós estamos num mundo que é de todo mundo. Cada vez mais esse mundo é de todo mundo. E essa informação que a gente tem é uma informação que hoje você tem acesso a muita informação. O que você vai fazer com ela? Concordo com você. Entende? Quer dizer, aí vai variar de um lado para o outro. Mas eu que estou lá no chão da escola, eu luto muito para que toda essa postura inclusiva, baseada em ciência, possa beneficiar todos os alunos. Não só os alunos, mas a comunidade como um todo. Pais, professores, educadores, todos nós crescemos com a inclusão, né? Então, falar de inclusão para mim é falar de filosofia de vida, é falar mais do que uma ação educacional, né? Então, eu vejo, assim, que a gente está aí numa direção que vai depender da gente. Fazer isso uma coisa muito bacana ou não, né? Mas, então, sem dúvida, é um desafio inquietante. É um desafio. Né? Sem dúvida. Há uns 10 anos atrás, acho que mais de 10 anos, talvez uns 15 anos atrás, esse professor que está aqui teve um objetivo na mão. Como é que nós fazemos com que os nossos alunos de pós-graduação na época, como é que nós fazemos com que esses alunos não pergunte para o Google e o Google responda de uma maneira absolutamente aleatória? Como é que eu consigo coordenar esse processo de pesquisa dentro do mundo digital da mesma maneira que nós coordenávamos nas bibliotecas, por exemplo? E o professor Ronaldo desenvolveu um projeto, que é parte da tese dele de mestrado, que ele fazia, eu vou pedir para ele explicar rapidamente, mas como é que funcionava? Quando ele tinha que fazer uma busca, uma pesquisa científica, como é que ele fazia? Não, puxa, isso dá muito pano para manga, né? Mas acho que o ponto é que boas perguntas você não encontra respostas imediatistas, né? Você encontra para perguntas para obter dados, digamos assim, né? Perguntas complexas, você não vai obter respostas tão diretamente. Então, a gente buscou artifícios que fizessem com que o aluno consultasse várias fontes diferentes e ele cruzasse essas fontes, né? Então, por exemplo, para entender um conceito complexo, tal como gestão do conhecimento, né? Ele tinha que assistir um filme, ele tinha que ler um capítulo de um livro, ele tinha que entrevistar alguém, né? Isso para ele formar uma ideia de gestão do conhecimento, né? Tinha que apelar à própria experiência dele, né? Então, acho que esse é um ponto importante. As respostas estão... E visitava sites específicos, tá? Gente, olha que bacana. E só para completar, o mais importante é que no projeto dele,
ele apresentava a conclusão e falava, você tem que chegar nesta conclusão e você tem que andar este caminho. Então havia todo um cerceamento disso, ele podia viajar o quanto quisesse, mas ele não podia trazer a coisa mastigada, porque o projeto era desenvolvido de uma maneira coerente. Não é isso? Eu acho que isso lembra um pouquinho a ideia de aprendizado por equipes, né? Em que você tem... Mas aí tem toda uma discussão, né? De que você tem que ter o mesmo problema para ser resolvido por todo mundo. O problema tem que ser significativo, a solução apresentada tem que ser simultânea, né? Então tem estudos sobre isso bem interessantes, né? Para não ficar simplesmente uma coisa jogada, um roteiro, pura e simplesmente, né? Mas o que a gente precisa, talvez, né? Uma consideração importante... o que ele responde e como é que a gente pode criticar dessas respostas prontas que hoje vêm tão facilmente, né? Desmontar um pouquinho essa ideia, né? Eu fiz uma brincadeira uma vez de pegar um discurso de formatura, porque todo mundo que é professor um dia já fez discurso de formatura. E eu fui descobrindo com o tempo que alguns colegas meus sempre faziam o mesmo discurso de formatura, mas eu perdia muitos dias para escrever o discurso de formatura. Então eu pedi para uma inteligência artificial criar o discurso de formatura, né? E aí o resultado é muito convincente, sabe? Então, dependendo da expectativa que você tem em relação a qualquer coisa, você se convence. Então, a gente precisa também, talvez, atuar no que existe de expectativa em relação, ou da parte do professor e da escola, em relação às perguntas que são feitas, né? Eu não quero atrapalhar, sei que a professora Carmen tem algo para comentar, mas eu queria só colocar mais uma pitada aí no meio dessa discussão que está maravilhosa. Exatamente quais são as competências que a gente precisa desenvolver nos alunos e nos próprios professores para poder chegar nesse resultado, para a gente poder fomentar esse tipo de pensamento. Puxa. Eu ia falar uma coisa que é muito importante, né? Houve uma grande mudança de paradigma, né? Hoje, você tem que ensinar o seu aluno a fazer boas perguntas. Né? Ele, até um tempo atrás, e em muitas escolas ainda é assim, né? Você já dava as respostas e ele tinha que reproduzir as respostas, né? Então, hoje não. Hoje a gente tem que ensinar. E isso é difícil. Por quê? Porque o professor não tem essa competência. Entende? Então, nós temos que começar a trabalhar as competências no nosso corpo docente para que a gente possa entrar nessa outra dimensão. E que competências são essas, né? Quer dizer, me vem na cabeça, em primeiro lugar, a socioemocional, né? Que tem, assim, ocupado muito do nosso pensamento, inclusive está na BNCC, né? É colocada ali como uma competência de tema transversal, né? E não é uma coisa simples, não. Né? Então, assim, a gente tem que estar pensando nisso. Nós estávamos conversando lá fora sobre o processo decisório, né? E a importância que isso tem, né? Quer dizer, as pessoas têm que aprender a tomar decisões. Entender que as decisões aqui vão ter reflexos ali. E reflexos na vida como um todo, né? Perfeito. Então, assim, como que a gente pode ensinar e preparar o nosso aluno para isso? Né? E eu digo uma coisa para vocês, eu acompanho, né? E é impressionante como a gente está lidando aí com uma população que é muito rápida para pegar a coisa. Então, mesmo do ponto de vista socioemocional. Então, uma pequena reação de um professor que não seja adequada para um processo inclusivo, para um processo desse tipo, é uma coisa desastrosa. Sem dúvida. Né? Então, Ronaldo? Eu queria chamar a atenção, né? Que a gente pode elencar, né? Sempre é fácil fazer listinhas, né? Autonomia, auto-organização, né? A noção de autoeficácia, né? Eu acho que liberdade para experimentar, né? Contexto para experimentar. A gente pode fazer listas e mais listas de competências, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, Lara e colegas, né? É que várias dessas competências sempre existiram. Sempre. Não são do século XXI, não são pós-digital, sabe? A gente chegou aqui onde nós chegamos, né? Trabalhando colaborativamente, criativamente, se comunicando, né? Todo mundo precisou se comunicar
comunicar, senão a gente não estaria aqui agora, né? Então, isso eu queria chamar a atenção. É curioso quando a gente fala de novas competências, né? Porque, por exemplo, competências digitais. A criança tem que aprender tudo cedo a usar o computador, etc. Os aplicativos são cada vez mais simples de serem usados. Né? Não existe... E quem criou os aplicativos não foi essa geração, foi a geração anterior. Então tem vários ângulos essa questão, né? Mas em relação ao pensamento científico especificamente, e no escopo, né, do que a gente está conversando aqui, eu acho que é a questão do ambiente, sabe? O ambiente da experimentação. Onde é que fica a experimentação, por exemplo, numa aula de matemática convencional? Né, numa aula de trigonometria, tá certo? Onde é que fica a experimentação numa aula de modelo atômico, por exemplo, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco essa noção daquilo que poderia convidar a um pensamento criativo, sabe? A experimentos mentais que muitas vezes nem dependem de tecnologia nem de laboratório, né? Talvez, né, encantando o aluno, por exemplo, no caso da matemática, no sentido de que sem trigonometria a gente não teria pousado na Lua, por exemplo. Tá certo? E que naquela época não havia computadores praticamente, né? O que a gente carrega hoje no bolso é muito mais do que os astronautas tinham para fazer o que eles fizeram. Eles foram e voltaram, né? Então eu acho que tem um pouco desse lado, assim, de deixar a criação de hipóteses e de experimentações, ainda que mentais, sabe? O que acontece se eu fizer um furo no planeta até e atravessá-lo? Será que é possível? O que acontece se acabar a energia elétrica hoje, se a internet deixar de funcionar? Eu acho que esse tipo de provocação intelectual a gente acaba não encontrando com frequência nas aulas, né? A gente fica muito naquela obediência curricular, do que cai no vestibular, do que não cai, e o aluno vai se desinteressando. Hoje, só para completar, a gente tem um mar de informações, por exemplo, sobre Marte. Né? Muita coisa sobre a paisagem marciana, o solo marciano, os experimentos em Marte e tal. E isso é usado na escola, os professores de física usam. Eu não estou culpando ninguém, só estou dizendo que a gente não está habituado, a gente não criou respiros assim, talvez, né, para que o aluno se interesse pelos assuntos que são muito interessantes, né? A matemática, a física, a literatura, elas são maravilhosas, né? Será que a gente não está muito preso às coisas... Preso à própria tecnologia, né? E às vezes que pode ser aprisionadora. Aprisionadora. Né? O que eu seja importante, a inteligência artificial está interferindo pesadamente nas coisas, né? Eu vejo garotos e jovens, etc., trabalhando com inteligência artificial. Acabei de conversar com uma escritora que escreveu parte do livro dela, diz ela que foi parte do livro dela com inteligência artificial. Quer dizer, então as coisas estão mudando. E é interessante, o Longo falou uma frase que eu achei muito interessante, que ele disse que o homem nunca vai superar a máquina. A máquina, ela é mais poderosa, ela vai responder as perguntas, ela vai fazer... Não tem como. A máquina é melhor que o homem, mas a máquina não é melhor que o homem mais a máquina. Uhum. Se nós tivéssemos a inteligência artificial lá em 1969, talvez a segurança do homem chegar na Lua seria muito maior. Mas com certeza a máquina nunca teria ideia de chegar na Lua. Sozinha. Então, hoje em dia, a gente começa a olhar determinadas coisas dentro das escolas, etc., e começa a ver algumas limitações. Eu tenho 11 netos. Quer dizer, e esses netos todos estão na escola, e de monte de idades, e todos eles vivem digitalmente. Com 5 anos de idade, ele vive digitalmente. Ele está se deixar, ele passa o dia com aquele óculos de realidade virtual. Então, isso que o Ronaldo está levantando é primordial, porque o que está acontecendo hoje é que há uma substituição do processo de raciocínio. Você falar com um jovem hoje, falar para ele, você sabia que matemática não é uma ciência? É uma linguagem? Você sabia que a natureza inteira é explicada pela matemática? Quer dizer, o que é a física dentro desse processo? Você põe o bom senso na matemática, você tem a física. Mas essas coisas não subsistem, tudo começa por ali.
Isso está perdido no tempo e no espaço, muitas vezes. Talvez... depois eu queria que você contasse a história do lápis e da caneta, que é bem engraçada, dos astronautas. Lembra dessa história, né? Da história do russo que... Não lembro. Depois você essa conta história é muito engraçada, porque era uma história que eu li na internet. E um dia, eu recebi um pessoal da BBC de Londres. Nós recebemos... Trabalhávamos juntos. Nós estávamos jantando e eu contei essa história para ele. A história é muito simples, que o astronauta, quando estava no espaço, pegou a caneta e a caneta não escrevia no espaço, porque ela depende da gravidade. Então, ele não conseguia escrever. Então, o americano desenvolveu um projeto, gastou $1 milhão no projeto para fazer uma caneta que tinha um sistema hidráulico que funcionava e substituía a gravidade. Enquanto eu falava isso para ele, essa pessoa que eu estava tirou a caneta do bolso com todo cuidado e falou para mostrar a caneta para mim. E eu olhei para ele e falei assim, me desculpa, mas os russos levaram um lápis. E ele falou, mas não guarda a caneta não, deixa eu ver. Boa, né? Essa é muito boa. Foi muito interessante. Pois esse é o perigo, né? Esse é o perigo. É o olhar, né? A forma como você olha para as coisas. Às vezes a gente vai sofisticando tanto que a gente esquece de olhar para o simples, e você sabe, Lara, que eu vejo... Eu gosto muito de história da ciência, né? E quando você lê a história dos descobrimentos, dos grandes insights, né? Puxa, é algo que na escola ficaria maravilhoso, né? De se trabalhar. A história, por exemplo, do porquê que a colmeia tem aquele formato, que tem uma razão matemática para isso, sabe? Porquê que o cachorro, quando corre atrás do graveto na praia, ele nunca vai na diagonal, ele sempre corre pela areia, depois ele entra na água, sabe? Ou seja, existe uma matemática, vamos dizer assim, hereditária, sabe? Que nós trazemos na nossa natureza, que os seres todos vivos trazem, né? Eu acho que esse encantamento falta, eu acho, né? Modestamente, né? Não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado, muito menos de professores, colegas meus, mas eu acho que esse encantamento falta, sabe? Essa beleza que as coisas vêm e trazem historicamente. E acho que o simples, né, Ronaldo? A simplicidade, o simples, né? a simplicidade. A formiguinha não se perde no deserto. Ela sai do ninho, ela se desloca muito e consegue voltar. Como é que isso é possível? A orientação dos pássaros, né? Nos céus, atravessando, às vezes, continentes, né? E aí ter o cuidado de usar toda essa diversidade para trabalhar as tais habilidades socioemocionais. Né? Quais são elas? Exato. Né? A listinha toda e, principalmente, a pessoa conseguir estar equilibrada emocionalmente. Exato. Quer dizer, esse contexto da resiliência, né? Uhum. Que eu acho que é super importante e é o que atrapalha muito hoje dentro do processo como um todo, né? As pessoas, a gente vê as crianças às vezes muito irritadas, não necessariamente com questões pontuais. Eu estou falando de crianças típicas. Sim. Tá? Claro que tem as crianças que têm as suas questões e tem que se olhar para isso. E aí é o que eu sempre falo, o mundo é de todo mundo e a gente pode crescer com isso no dia a dia da gente. Mas e essa criança que não tem questão nenhuma e que não tem a menor paciência com a vida aos 5 anos de idade? Né? Desinteressada pelas coisas, né? Pois é, entendeu? Então a gente precisa olhar para isso. Como a Lara falou, simplicidade, né? Olhar sem olhar com aquele olhar, como é que eu vou dizer, de entender o que está acontecendo realmente, né? E não sofisticar, montar a caneta toda, gastar $1 milhão. E no final podia resolver com uma coisa muito mais simples, né? Carmen, instigar a curiosidade, né? Pois é, a gente perde isso, ocupar a criança. Porque não tem, eles ficam sem repertório comportamental. Exatamente. Eles ficam limitados com aquilo. Então precisa ampliar esse repertório. Ocupar criatividade, ocupar a cabecinha deles. Eu vejo muito curiosidade, isso. Né? Muito bom, gente. Esse podcast, sem dúvida, está sendo muito rico aqui, né? E nós estamos falando de ciência. Eu acho que é um assunto que tem hora que a gente tem que dar alguns passos atrás para poder ir para frente. Sim. E a gente está chamando a atenção exatamente para isso, né? Como é que esses pensamentos podem ser aplicados na prática? Vamos tentar na prática trazer... eu
acho que assim, como é que a ciência pode dar mais certeza para os nossos alunos, confiança, né, a respeito das informações? A gente está vivendo um momento recente no Brasil, agora Estados Unidos vai viver esse ano de eleições, e tudo que parecia tão simples, tudo que parecia tão certo, de repente ficou incerto, né? A gente passou a duvidar de coisas tão básicas, né? E tão... que nos deixa abismado, né? Como, por exemplo, a questão de uma vacina, se ela vai fazer bem ou mal para a vida das pessoas. Até então, a gente vinha num crescente da ciência, e não é à toa que nós chegamos aonde chegamos hoje, nessa expectativa de vida, que aumentou muito em termos de qualidade, em termos de idade esperada produtiva das pessoas. Mas aí as pessoas começam a olhar para trás e falar, não, isso é desnecessário, né? A medicina, a tecnologia, não, meu avô viveu tantos anos e não tem... Voltando para o natural, né? Como é que a gente agora faz com que a ciência possa, de novo, ocupar o lugar de respeito que ela precisa com essa crise toda? Eu queria dizer o seguinte, se nós voltarmos no passado, as pessoas se preocupavam com um conhecimento amplo. Havia uma amplitude na busca do conhecimento. Basta dizer que, se voltarmos aí na Idade Média, na vida dos filósofos, por exemplo, quem era filósofo era médico, era astrônomo, era engenheiro, ele era tudo. Ele tinha toda uma formação. A ciência não tinha sido compartimentalizada ainda. Exato. Né? Isso aconteceu, se a gente for observar na história, um dos fatos que fez isso mudar foi a primeira Revolução Industrial, quando o homem apareceu a máquina a vapor, o homem deixou de usar o braço dele, ele teve que buscar outras opções na vida. Ele começou a poder, eu não posso mais, a minha força, as empresas, a vida não precisa mais de mim. Eu preciso agora começar a usar o intelecto. Aí começou a haver um processo de especialização. Quando começou esse processo de especialização, houve uma certa acomodação dentro disso tudo. E essa acomodação parece que despertou no começo do século XX e começaram as pessoas a se especializar. Hoje em dia nós temos muitas especialidades. Quando eu fiz engenharia, me formei em 1978, haviam 5 engenharias na Mauá. 5 engenharias. Hoje tem 20, 25 engenharias diferentes. Mas isso é bom ou é ruim, professor? Não. A verdade é que não é uma coisa de ser bom ou ruim. É uma coisa necessária. Porque para que alguma coisa cresça, alguém tem que se preocupar com aquilo. Com o detalhe. Com o detalhe. Porque aí é que cresce, é assim que aparece a ciência. Porque aí eu começo a descobrir aquilo que já existe. A Terra já era redonda antes da gente saber. Isso é ciência. Quer dizer, agora não foi mudar, nós não inventamos nada, nós fomos descobrindo. Então, este processo todo, ele é um processo altamente produtivo. Mas ficou difícil, porque se você conversa com um professor e ele tem ele tem uma forma de atuar, ele muitas vezes se posiciona daquela maneira e isso pode prejudicar o processo de ensino como um todo. Hoje em dia, a tal das metodologias ativas, por exemplo, colocou muitos professores com muitos problemas. E a metodologia ativa, em tese, melhora essa situação, porque ela põe um aluno para pesquisar antes do fato acontecer. Exatamente como o professor Ronaldo estava falando. Começa a fundamentar decisões, só que o professor, entre aspas, deixa de ser o emissor do conhecimento e passa, em tese, ser coadjuvante, o que não é verdade, mas ele acaba se sentindo assim. E isso pode prejudicar. Faz sentido isso, professora? Sim, sim. Eu acho que sim. São questionamentos, né? Vão surgindo as coisas e a gente vai ter que estar sempre questionando e analisando para que direção nós vamos. O que eu acho muito importante, ver se vocês concordam comigo, a gente trazer a ciência para o âmbito da educação, tá? Sim. Então, a gente trabalhar com coisas na educação que tenham comprovação científica. Né? Não importa, como é que eu vou dizer assim, nós temos que nos dedicar a determinados aspectos, por exemplo, como nós estávamos conversando ali da questão da alfabetização, da metodologia de alfabetização. Qual é a metodologia de alfabetização que dá um resultado
efetivo, científico, é essa que a gente tem que seguir. Entende? A alfabetização ela não tem que ser ligada a ideologias, ela tem que ser ligada à ciência. Né? Assim como todos os aspectos da nossa vida. Aí, se ao longo desse processo a ciência descobre outras coisas, sim, mudamos, porque temos o parâmetro científico. O que a gente não pode fazer é, dentro da educação, trabalhar com determinadas coisas que não têm comprovação, entendeu? Científica e não vão nos levar muito longe. Pois é, professora, mas a gente viveu aí uma questão importante recentemente, que é a desinformação. E como é que a gente combate isso, Ronaldo? Não, eu só queria fazer um contraponto à fala da professora Carmen, que é o seguinte: concordo que a gente tem que ter comprovação científica, mas tem coisas que a gente não precisa. Se você tem uma plantação de morango e você tem um rolo compressor indo na direção da plantação de morango, você vai esmagar os morangos. Eu acho que você não precisa ter comprovação científica para prever isso. Não, mas já tem, né? Já teve a experiência que esmaga, estraga, não é para fazer. Mas não precisa ser formalizada, né? Eu acho que algumas coisas são muito evidentes, assim. Tá, né? Por exemplo, né, a gente está falando de criança e de tecnologia e tal, o isolamento que muitas vezes as telas impõem. Né? Um isolamento que vai impactar diretamente no desenvolvimento neurocerebral dela, vamos dizer assim. Né? Desenvolvimento motor, comunicacional, aquilo que você não aprender, não desenvolver até os 4, 5 anos, você não desenvolve mais, fica muito mais difícil depois. Tenta aprender a tocar violino hoje. Pega o seu filho e contrata uma professora de violino para ele e você faz aula junto com ele. Se ele for pequenininho, você até aprende mais rápido no começo. Só que depois ele deslancha e você fica para trás. Né? Então, acho que esse é um ponto, professora, com perdão, né, da discordância, de que a gente não precisa muito de pesquisa para considerar uma coisa problemática, vamos dizer assim, né? Sim, mas eu estou falando de pontos específicos. Por exemplo, a gente tem uma carência do processo de alfabetização no Brasil. Sim. A gente sabe que tem uma metodologia de alfabetização que é comprovada cientificamente que dá resultado. E a gente usa outra. Perfeito. Tá? Porque ideologicamente a gente usa outra, entendeu? Então, sim. Coisas que dentro do processo é base. Certo. Entende? Hoje a gente está falando de uma porção de coisas que vem depois, mas que se a criança não souber ler e escrever, Isso. né, com todas as propriedades que isso tem, e que a gente consegue isso, se fizer da forma certa, em torno do 3º e do 4º ano Exato. do ensino fundamental, você vai alimentar essa criança para o resto da vida. Perfeito. É nesse sentido, entendeu? Não no sentido que você está colocando, que eu concordo plenamente com o que você está falando. A alfabetização é um processo interessante, porque as pessoas leem, né? Então, as pessoas podem se movimentar, porque ela lê saída, ela lê entrada, ela consegue assinar, ela consegue preencher. Mas o analfabetismo funcional, que parece que, para mim, é que as pessoas investem nisto, ele é interessante, ele é conveniente, porque as pessoas entendem pouco o que está acontecendo. Verdade, superficiais, né? Quando dou aula na pós-graduação, muitas vezes eu dou a mesma aula. Se eu dou uma aula na GV, se eu dou uma aula numa outra faculdade, a aula é a mesma. Mas a concepção, o entendimento é muito diferente. É muito diferente. As pessoas acabam sendo preparadas para ler, mas não para entender. Então, é a capacidade de analisar e de questionar que está em xeque. E aí o problema da desinformação acontece, né? Pois é, porque, na verdade, é conveniente. É muito mais fácil você lidar com pessoas analfabetas funcionalmente, quer dizer, ter uma analfabetismo funcional, do que pessoas... Ele vai questionar o tempo todo. O outro não, o outro vai ouvir. É verdade. Então, Ronaldo, é para a gente... Só complementando, né? Eu acho que a professora Carmen está rigorosamente certa quando ela diz que a gente precisa dar mais consistência, né, professora, para os resultados que se chega em pesquisas, né, em educacionais.
né? Porque muitas vezes as pesquisas existem, os resultados estão aí e ninguém aplica. Isso São mesmo. solenemente ignorados, né? Talvez a área que mais se pesquise, que mais se produza dissertações e teses no Brasil seja a área educacional. E olha a lástima que a gente está, né? Nos últimos lugares no PISA, etc. e tal. Então, aplicar, né? Fazer chegar essas pesquisas na prática, né? Do dia a dia das escolas é muito importante e a gente não sabe como fazer isso. Não é, professor? É verdade. Exatamente isso. Aproximar o começo da nossa conversa, o acadêmico do chão da escola, da formação das pessoas que estão lá. Em todos os níveis, do infantil até a universidade. E até os níveis de pós-graduação, que hoje eu vejo muito como a continuação do ensino médio. Sabe assim? Você vai para a faculdade, depois você vai para a pós-graduação, depois você vai para... Sem mudar, na verdade, essa visão e realmente ir buscar a resposta de um problema que você tem, de uma hipótese ou de uma coisa, né? Eu percebo muito isso, as pessoas vão fazendo organicamente, sai de um lugar e entra no outro lugar. Né? Exatamente. Então, eu colocaria, professora também, e Lara, professor Falcão, nos planos de aula, um item, encantamento, sabe? Que é para o professor descrever como é que ele vai encantar o aluno com a disciplina dele, com a aula dele. Mas e tal. não existe outra maneira, porque se você não tiver a atenção do aluno plena, se você não tiver a dedicação dele, se você não tiver o interesse dele, e nós precisamos construir determinação muito mais do que motivação. Sim. O que tem que motivar as pessoas, né? É a determinação. Encantamento, né? E para a gente construir a determinação, precisa dar subsídios. E a gente acaba excluindo esses subsídios. A gente começa a entregar as coisas todas de bandeja e ele não desperta a pesquisa, ele não desperta para o pensamento científico, ele não quer descobrir nada, começa a virar um... Não, seria muito interessante, né? O professor escrever no plano de aula dele qual é a estratégia de encantamento que ele pretende adotar. Isso seria bem interessante. Gostei bastante pensar, disso, né? viu? Quer dizer, definir com o professor como que você vai, aquilo tudo que está escrito lá, que é um monte de coisa, como que isso vai chegar no teu aluno para ele querer aquilo ali? Nós orientávamos os professores a fazer o seguinte: você vai entrar na sala de aula e vai dar para o aluno assinar a lista de presença. Vai falar, quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. E você vai lutar para segurar os alunos até o último Isso minuto. é polêmico, hein? Era assim que a gente trabalhava. Oxe, Isso é polêmico, o hein? professor... Professor desafiado. Exatamente. Exatamente. E de vez em quando a gente ia lá assistir a aula. Isso aí. Gente, muito bom. Eu acho que é assim um podcast muito instigante, como falamos desde o começo, e acho que de grande valor para todos os que estão nos assistindo, porque sem dúvida nenhuma a gente precisa ser incomodado, né? A gente precisa sair do conforto, muitas vezes, do que a gente acredita que nós estamos fazendo, e o professor, ele precisa muito ser incomodado, né? Porque é esse movimento, né, que vai fazer com que a gente melhore e chegue a grandes resultados ou a melhores resultados. Eu agradeço demais a disponibilidade dessa conversa super construtiva aqui com vocês, e queria que vocês dessem uma palavrinha final aí para cada uma das pessoas que estão nos assistindo, começando com a professora. Eu também estou muito assim, feliz de estar aqui, poder estar conversando com pessoas tão ilustres, e com você, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, enfim. Gostei muito dessa oportunidade. Eu acho que é isso que a gente tem que levar para a sala de aula, né? A gente tem que realmente trabalhar nos treinamentos de professores, trabalhar com as famílias, porque a família também tem uma importância muito grande no processo de desenvolvimento da criança, e fazer com que realmente possamos entender que todos estão aqui para contribuir. E que vamos crescer com a diversidade. Porque às vezes a gente esquece isso. Que a diversidade, ela enriquece. Ela colore esse mundo. Muito bom. Professor? Bom, de qualquer maneira, foi uma oportunidade muito interessante. Principalmente,
despertar umas ideias novas, né? Quer dizer, às vezes a gente lê tanto, estuda tanto, conversa tanto, mas hoje a gente deu uma centrada, sabe que eu saí daqui já com uma série de ideias que eu quero dar uma pesquisada. Opa, que bom! Então, eu agradeço a oportunidade, o convite, estou à disposição, se quisermos conversar novamente. Foi muito bom. Muito feliz. Muito obrigado. Obrigada. E professor Ronaldo, por favor, sua mensagem final para esse tema provocativo de hoje. Obrigado, Lara, Falcão, professora Carmen. Foi um prazer estar aqui. E falar de educação sempre é muito bom, né? Sempre é muito bom. Eu parei o meu carro aqui na frente do estúdio e tem uma escola do outro lado da rua, não sei se você já reparou. Eu não resisti, eu atravessei a rua, fui lá conversar com o porteiro, dali a pouco eu estava andando dentro da escola. Descobri um monte de coisa sobre a escola, né? Então, eu acho que a gente tem essa missão, né? Nós, professores, né? A gente tem que buscar e descobrir, né? Seja cientificamente, intuitivamente, mas o que funciona, né? O que pode funcionar. Os alunos estão pedindo socorro. Eles estão pedindo socorro, às vezes, silenciosamente, sabe? A gente tem uma taxa de evasão brutal em todos os níveis de ensino. A gente tem professores muito insatisfeitos. O desempenho, né? Nos exames nacionais, internacionais, pífios. Né? Então, a gente tem todos os indicadores de que há urgência. Né? A gente tem educação na UTI. E estar aqui conversando, né, trocando ideias e tal, é bem bacana, tá? Eu acho que, como o professor Falcão disse, dá vontade de estudar mais para poder falar mais e melhor da próxima vez. Eu acho importante também a gente salientar a ação do EducBank, né? Do Exato. Instituto, de estar promovendo esse momento aqui e nos levando a isso, né? A Exato. querer coisas diferentes, Sim. né? Sair da zona de conforto, né? Muito bom, gente. Eu fico extremamente feliz com essa colocação de todos vocês e principalmente por terem aceito o nosso convite. É um grande prazer, eu aprendo demais com esse podcast, o Pode Falar Gestor. E para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, espero que você tenha gostado também desse bate-papo. Fiquem atentos às nossas redes sociais, às nossas publicações. Estamos disponíveis no Spotify, no Instagram, no YouTube. E gostaríamos de que você deixasse o seu like e qual tema você tem interesse em assistir da próxima vez. Muito obrigado a todos.